Bom dia, meninos, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de português, nós vamos ver marcas de oralidade e advérbio e locução adverbial, ok? Nós iremos utilizar o livro de atividades na página 71, tá ok? Vou iniciar com a leitura e vocês me acompanhem. Ninguém vai ligar. Ele é baixo e franzino. Deve ter 9, no máximo 10 anos de idade. Moreno, usa um tênis imundo, uma bermuda rasgada e cheira muito mal. Já deve estar habituado à brutalidade das ruas. E provavelmente mora ali mesmo, na Praça Tiradentes. Consigo ver os ossos do punho saltados e os do cotovelo também, muito magro. Tão magro que o vento fresco da primavera poderia carregá-lo. A rua está cheia de gente cansada, correndo para casa depois do trabalho ou da aula. E ninguém olha duas vezes para nós, nem para mim e nem para ele. Ainda que façamos uma dupla pouco provável, estatelada num canto da praça. Ele apontou um dedinho fino para mim por debaixo da camiseta e fala freneticamente: perdeu, perdeu, perdeu. Passa a grana. Perdeu, perdeu, perdeu. Faço milhões de cálculos mentais em 5 segundos. Não tenho dinheiro vivo e, nesse caso, só me restaria o celular. Sinto o aperto no peito de pensar no celular novo, caro e parcelado. Ao mesmo tempo, penso que o que ele me aponta parece que não é nada além de sua mão mesmo. Mas e se for um canivete? Um empurrão. Bastaria um empurrão meu e aposto que ele se esbugalharia no chão. Tenho que olhar para baixo para encará-lo. As bochechas ainda são redondas e os olhos são infantis, mas determinados, duros. Os dentes são bonitos, por incrível que pareça, e quase posso ouvir o coração dele batendo forte, no ritmo do meu. É uma criança, só uma criancinha. E tem medo. Uma criança de rua, por quem eu provavelmente passaria batido se não tivesse na minha frente com o dedinho apontado para mim, trêmulo. Não tenho dinheiro. Tem sim, passa a grana, perdeu. Não tenho dinheiro. Ele não está gritando e nem eu. Ambos quase cochichamos como cúmplices. A minha ideia é dar um safanão nele e sair correndo, mas não o faço. As bochechinhas redondas e os olhos amedrontados me mantêm ali. Ao mesmo tempo, um alerta na minha cabeça me diz que ele não deve estar sozinho. Deve ter alguém vigiando em situações assim. Não cuidando dele, mas cuidando que ele aprenda, não deve? Deve existir alguém, pelo menos alguém, que cuide para que não batam no moleque, não façam coisa pior com o moleque. Tem de existir, não tem? Ele precisa ter mãe, ter pai, ainda que dessa maneira torta. Precisa existir alguém. E percebo que estou quase torcendo para que alguém apareça protetoramente para ajudar o menininho. Mas ninguém aparece. Sorte minha e azar dele. O mundo sempre foi assim. Ele permanece com o dedo esticado. Estamos quase a 1 minuto assim, e ambos impacientes. Ele, em dúvida sobre o que fazer. Eu, em dúvida sobre empurrá-lo ou não. Nesse momento, tomo a decisão mais incoerente possível. Tenho um pacote de bolacha. Os olhos mudam. Recheada? Recheada. Não consigo deixar de pensar que esse menino vai realmente tirar um canivete do bolso e me furar. Não consigo deixar de ter medo do menininho, mas também não consigo deixar de ter pena. Ele tira a mão debaixo da camisa, eu me encolho um pouco, mas não tem canivete nenhum. Vira as 2 palmas para cima. Mas as minhas mãos estão sujas demais, tia. Ah, não faz mal, ninguém vai ver. Abro a bolsa e tiro o pacote fechado de bolachas. Entrego a ele. Ninguém vai ligar, né, tia? Não, ninguém vai ligar, não. Então, vamos lá para as características do texto agora.
Nós sabemos que uma das características das crônicas é o quê? Abordar um fato cotidiano, certo? Qual fato que está sendo abordado aí nesse texto? Vamos pensar um pouco. Nós estamos falando sobre o quê? Sobre uma criança que assalta, né? Que está assaltando mesmo que utilizando uma arma inventada, né? Digamos assim, coitada. Ela usou o dedinho dela, né? Para ameaçar a pessoa que ela estava assaltando. Então, o que nós podemos falar que essa crônica aborda? Além dela abordar a violência, ela aborda também o que? O abandono da criança, o abandono do menor, certo? Outra coisa que nós podemos observar também é que essa crônica em especial, né, foi narrada em primeira pessoa, ok? Provavelmente uma mulher, no final, bem no finalzinho aí, dá pra gente perceber que era uma mulher. No início eu pensava num homem, mas aí no final, lendo tudo, eu reparei que pode ser uma mulher. Porque o menino chama, né, o personagem de tia. Então, aí dá pra gente ver que é uma mulher. Uma coisa bastante interessante que essa crônica traz para nós é o que? O título. O que está escrito no título? Ninguém vai ligar. No final da crônica, o menino fala que está o quê? Com as mãos sujas. E a mulher fala que não tem importância. E ele fala, ninguém vai ligar, né, tia? Ou seja, ninguém nem vai notar a presença dele, ninguém nem vai notar que as mãos dele estão sujas. Ninguém vai reparar, ninguém vai perceber que ele está comendo com as mãos sujas, certo? Mas isso nos dá uma margem de quê? De que ele teve um princípio de educação, né? Que ele se importou com as mãos sujas antes de se alimentar, né? Advérbio. Qual é a função do advérbio? É modificar um verbo, um adjetivo ou o próprio advérbio. Porém, ela é uma palavrinha invariável. O que é uma palavra invariável? A palavra invariável é quando ela não varia em gênero, feminino e masculino, em número, singular e plural, ok? Então, o advérbio, ele é invariável, porém ele serve para modificar o verbo, o advérbio e um adjetivo, ok? Nós também temos quem? As locuções adverbiais. Quando nós falamos de locução, eu já cansei de falar para vocês, ó. Quando falamos de locução, sempre será mais de uma palavrinha para emitir um significado, ok? E no caso da locução adverbial, ele tem a função do próprio advérbio, porém com mais de uma palavra, ok? Segue uma planilha com alguns advérbios para vocês, tá bom? Façam a leitura, comparem, copiem. Agora vamos revisar alguns conceitos sobre as plantas, certinho? Vamos lembrar que elas são seres o quê? Autótrofos. O que são seres autótrofos? Que produzem o seu próprio alimento, certo? Elas também são classificadas em 4 tipos. Lembra? As briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Dentro dessas 4 classificações, nós temos 2 subgrupos, que são quais? Plantas sem semente e plantas com sementes. Vamos lembrar também que as plantas são seres o quê? Pluricelulares, ou seja, elas têm muitas células, igual nós, seres humanos. Elas também apresentam a clorofila, que dá o quê? A pigmentação das folhas e de alguns caules de plantas. Voltando para a classificação das plantas, vamos revisá-las, ok? As briófitas,
elas não contêm vasos condutores, então elas são plantas o quê? Pequenininhas, né? Igual os musgos, ok? As pteridófitas, elas contêm vasos condutores de seiva, então elas são o quê? Maiores, bem maiores do que as briófitas, certo? Um exemplo é o xaxim, ele é uma espécie de, parece coqueiro, e ele cresce um pouquinho. Nós também temos as gimnospermas, que o que? Não tem flores e frutos, e além disso, são de grande porte, certo? E as angiospermas são as plantas que têm flores e frutos para protegerem as sementes e contém, né, as sementes. Lembrando que nós temos dois tipos de semente, né, ou dois tipos de frutos, os frutos carnosos e os frutos secos. Ainda sobre as plantas, vou ler algumas informações para vocês estarem recordando, ok? Folhas modificadas que auxiliam no desenvolvimento do embrião. Quem são? São os cotilédones, ok? Estrutura reprodutora de coníferas. São os estróbilos. Fase mais longa do ciclo de vida das briófitas. São os gametófitos. Nome de uma das fases do ciclo da reprodução das plantas. Esporófitos. Gametas masculinos. Anterozoides. Ato de espalhar a semente por diversos lugares. Essa tá fácil. Dispersão. Contribuem para a dispersão das sementes. Quem contribui para a dispersão das sementes? Os frutos. Gametas femininos. Quem são os gametas femininos? Oosferas. E por último, o encontro dos gametas femininos e masculinos, nós temos o quê? A fecundação. Agora vamos relembrar o quê? As partes da planta. Vamos começar de baixo para cima. Embaixo nós temos a raiz, onde ela capta os nutrientes da terra e da água. Depois nós temos o caule, que é onde o quê? Os nutrientes sobem para espalhar para as folhas. Depois das folhas nós temos as flores e em algumas árvores também os frutos, certo? Então vamos lá no caule, na raiz. Podem ser aquáticas, subterrâneas e aéreas. Lembram-se disso? Aquáticas, ela absorve água e sais minerais e armazena o ar para facilitar o que? A flutuação dela dentro da água, ok? Subterrânea. Desempenha um papel ecológico muito importante, pois mantém as partículas de solo agregadas e evitam que sejam levadas pelo vento e pela chuva, o que caracteriza o quê? Uma erosão. E as raízes aéreas é quando elas ficam sobre o solo, quando elas são visíveis, certo? Sem precisar o quê? Ser desenterradas. Nós temos também o caule, que assim como as raízes, nós temos os caules aéreos, subterrâneos e os aquáticos. Os aéreos estão sempre acima do solo e são mais comuns entre as plantas, né? Que é o que nós vemos. Subterrâneos crescem no interior do solo. São os caules tipo tubérculos, ok? E temos os caules aquáticos, que eles são flexíveis e têm acúmulo de ar em seus tecidos. Depois disso, nós temos quem? As folhas, que fazem o quê? A respiração e a transpiração das plantas. Reprodução e desenvolvimento. Assim como os animais, as plantas são seres vivos. Elas nascem, crescem, se reproduzem, envelhecem e morrem. Hoje vamos conhecer como ocorre a reprodução das plantas.
As plantas podem se reproduzir de duas maneiras, chamadas de assexuada e sexuada. Na reprodução assexuada, a origem de novos seres se dá através de brotos e partes das plantas, dando origem a novos seres idênticos. Na reprodução assexuada, a principal forma de reprodução da planta acontece através da flor. Nesse tipo de reprodução, espécies podem se misturar e promover as variações de tipos e cores. Vamos estudar com mais detalhes esse tipo de reprodução. Existem milhares de espécies de plantas no nosso planeta. Elas se dividem entre as que produzem flores e as que não produzem flores. Mas como as plantas se reproduzem? As plantas também se reproduzem de forma sexuada e assexuada. Na maioria das plantas conhecidas, os órgãos masculinos e femininos são encontrados nas flores. Na parte masculina da flor, encontramos o pólen. Estes pequenos grãos são espalhados pelo vento ou por animais que se alimentam das flores. Quando o pólen atinge a parte feminina de uma flor da mesma espécie, ele fecunda os ovos, originando frutos e sementes, que germinarão criando uma nova planta. Plantas como o trigo, que usamos para fabricar pão, macarrão e muitos outros alimentos, só se reproduzem por meio de sementes. Mas existem plantas que também se reproduzem sem sementes, ou seja, de forma assexuada. Como isso acontece? Através de partes da planta adulta. Essas partes, ao serem plantadas, darão origem a outras plantas com as mesmas características da planta-mãe. A flor possui em seu interior o órgão masculino chamado gineceu e o órgão masculino chamado de androceu. O androceu é composto pelos estames, que sustentam a bolsa onde se encontram os grãos de pólen. Nos grãos de pólen existem as células sexuais da planta. O gineceu é composto pelo ovário, que produz e armazena os óvulos. Nos óvulos também existem as células sexuais da planta. Quando os grãos de pólen chegam até o gineceu e alcançam o óvulo, ocorre a fecundação. As plantas precisam de ajuda para que os grãos de pólen que ficam no androceu cheguem até o gineceu. Uma das formas de ajudar a natureza são os insetos. Eles conseguem levar os grãos de pólen de uma flor para outra, ocorrendo o que chamamos de polinização. O vento, a água também ajudam as flores na polinização, assim como os beija-flores. Mostrando as etapas de polinização e fecundação, temos um exemplo com o agente polinizador, a borboleta. Neste exemplo, a borboleta vem sobrevoando e se esbarra na antera, onde são produzidos os grãos de pólen. Depois disso, vai até o estigma, onde é produzido o néctar. Enquanto ela retira o néctar, os grãos de pólen caem sobre os estigmas. Neste momento, o pólen passa por diversas transformações, penetra e chega ao ovário. Agora o zigoto irá se desenvolver e formar a semente. O ovário se desenvolve e forma o fruto, enquanto as outras partes secam e caem.